salva o pecador, para que seja um bom cristão. Lucas capítulo 9, versículo 23, descreve que quem quiser seguir Jesus precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz. No livro de Atos também nós vimos que Estevão pegou a sua cruz e negou a si mesmo. A palavra de Deus vai dizer que ele operava sinais e maravilhas. Por isso, alguns homens da sinagoga que se diziam religiosos começaram a perseguir Estevão. Que o rosto dele, no momento da sua morte, começou a ficar um rosto brilhoso. Se tornou um rosto como se fosse de um anjo. Ele estava fazendo a sua defesa, a defesa do Evangelho, a defesa de Cristo, quando o pessoal, os religiosos, começaram a atirar pedras sobre ele, começaram a matá-lo. Estevão foi apedrejado, viu? E pediu a Deus, naquele momento da sua morte, que perdoasse os seus assassinos. Repare que ele fez a mesma coisa que Jesus fez quando Cristo pediu para que Deus perdoasse aqueles que estavam o crucificando. Não foi fácil para Estevão passar por tudo aquilo, mas ele sabia que a vitória dele estava garantida em Cristo. Em Mateus capítulo 10, o próprio Jesus já havia alertado os seus seguidores que seriam açoitados nas sinagogas, sendo até mesmo odiados pelos seus familiares, sendo odiados por causa do amor ao nome de Jesus. Mas aquele que preservasse até o fim, até o final, esse então é salvo. Esse então não precisaria de mais nada, a não ser a própria salvação de Deus. Por isso que nós não devemos temer aqueles que podem matar a nossa carne, aquele que pode jogar o nosso corpo numa valeta, mas nós devemos temer aquele que pode jogar a nossa alma no inferno. É importante destacar também que você não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Isso está descrito lá em Mateus 6:24. É preciso escolher somente um. Jesus foi mais longe ainda quando afirmou que aquele que amar o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos mais do que o Senhor não é digno do seu amor e não é digno de o seguir. Observando todas essas perspectivas, podemos dizer o quão difícil é seguir Jesus. É aquela história de procurar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. O desafio aqui é grande quando nós fazemos uma escolha pelo Senhor, porque a nossa prioridade deve estar em realizar aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida em todas as áreas. No discurso de João 6, alguns discípulos do Senhor acharam pesado demais o discurso de Jesus. Muitos que estavam na multidão pararam de seguir Cristo. A palavra vai dizer que eles renunciaram de estar acompanhando Jesus. Pararam de seguir Cristo, talvez porque nunca na verdade estiveram em Cristo, mas sim eles estavam ali simplesmente pelas bênçãos que Jesus poderia dar a eles. A diferença aqui entre a multidão e os discípulos de Cristo é muito clara, porque a gente sabe ali na sequência da passagem o que Pedro afirma. Pedro diz: Senhor, para onde nós iremos se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna? Ali Pedro estava declarando que o abençoador é muito maior que a bênção. Pedro estava declarando conscientemente que queria e precisava estar ao lado do abençoador, ao lado do autor da vida e não das coisas que o autor da vida poderia dar. A decisão de seguir Cristo não vai tornar a tua vida muito mais fácil. Você não terá riquezas, as lutas, as tempestades vão estar acontecendo na sua vida. Mas deixa eu te contar, viu, que quando isso acontecer, você terá duas certezas. A primeira delas é que Jesus Cristo estará ao seu lado, garantindo as vitórias por mais difíceis que elas possam parecer.
A segunda certeza é a mais bela, é o que faz valer a pena estar com Cristo, que é a eternidade, que é o foco na salvação da nossa alma, que é o foco de estar com Ele por todo o sempre. Talvez você ainda não tenha tomado essa decisão, a decisão de seguir Cristo. Talvez o medo das batalhas, talvez o medo das dificuldades, talvez o entendimento de que isso não seja necessário na sua vida neste momento. Talvez isso tudo tenha tornado a decisão de seguir Cristo mais difícil para você. Mas eu vou te pedir uma coisa agora neste momento. Tome a decisão por Cristo antes que seja tarde demais. Nós vivemos hoje, o amanhã a gente não tem certeza se estaremos vivos. A palavra de Deus vai dizer lá em Romanos 10:9 que se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo e jamais será o mesmo. Jesus está preparando a nossa moradia eterna, a Nova Jerusalém. Você não terá choro e nem dor. Você sentirá uma alegria completa. Você estará na eternidade com Cristo. Você apenas precisa hoje tomar uma decisão que pode mudar completamente a sua vida. E aí, você está preparado?